Eu creio que esse vídeo seja o vídeo mais difícil que eu estou gravando neste canal Apocalipse Now, porque nós iremos abordar aqui um conteúdo que pode soar como heresia e as pessoas podem até me taxar de herege, eu não estou preocupado com isso, dentro deste canal, porque as pessoas desconhecem, com certeza, o conteúdo que nós estaremos abordando dentro desse canal. Será aproximadamente 3 ou 4 vídeos que nós iremos gravar dentro desse assunto, para que os vídeos não fiquem muito extensos e a gente não venha atingir o objetivo proposto de trazer esse conhecimento para os nossos telespectadores. O tema do vídeo é: o Deus Jeová do Antigo Testamento é o verdadeiro Deus, o Pai de Jesus? Ele é o verdadeiro Deus, o Pai de Jesus, Jeová, Javé, Iavé, Tetagrama, como diz o Elohim. Nós vamos abordar isso aqui, tá bom? Veja o que diz: o Deus eterno, ou o eterno Deus, não conhecemos pelo nome. Isto é, impossível alguém conhecer o verdadeiro Deus pelo nome. Contudo, conhecemos e iremos saber que se trata do Deus eterno pelos seus atributos pessoais e morais. Então, pelos atributos pessoais e morais do Deus eterno, nós iremos conhecer dentro das Escrituras que se trata do eterno Deus. Quando alguém se apresenta como sendo o verdadeiro Deus e falta-lhes os atributos que estão presentes somente no Deus eterno, é porque não se trata do eterno Deus. Esta é a verdade nua e crua. Mas quais são esses atributos? Os atributos da deidade ou do eterno Deus são onipotência, onisciência, onipresença, imutabilidade, eternidade, unidade, infinitude, soberania, supremacia, amor, bondade, misericórdia, sabedoria, justiça, santidade, veracidade, liberdade e paz. São atributos morais e pessoais que pertencem somente ao verdadeiro Deus. Quando falta esses atributos em quem está dizendo que é o verdadeiro Deus, é porque não se trata do Deus verdadeiro. Eu sou o pastor Gilvair de Oliveira, você está no canal Apocalipse Now. Se você não for inscrito, meu amigo, eu te peço que já se inscreva nesse canal. Se inscreve aí nesse canal, nos ajude a fazer esse canal crescer, pois nós levamos mensagens transformadoras de vidas, mensagens de conhecimento, mensagens que transformam vidas. Então, se você não for inscrito, me dá essa força aí, se inscreve nesse canal. Também te peço que deixe o seu like, deixe o seu joinha, para que esse vídeo seja ranqueado num alto nível e ele chegue a muitas e muitas outras pessoas, tá bom? Também te peço que acione as notificações para que o YouTube possa te notificá-lo quando postarmos uma nova mensagem. Porém, se o YouTube não te notificar, visite o nosso canal. Nós temos muitos e muitos vídeos que edificam e transformam vidas. Após a vinheta, já fique com a mensagem. O tema do vídeo: o Deus Jeová do Antigo Testamento é o verdadeiro Deus, o Pai de Jesus? É isto que nós estaremos analisando a partir de agora. Veja bem, por meio dos atributos pessoais e morais do verdadeiro Deus, o ser humano será capaz de conhecer um pouquinho sobre quem realmente é o verdadeiro Deus, ou seja, o verdadeiro Criador de todas as coisas. Vamos analisar e aprofundar esta questão. Em Êxodo, capítulo 19, versículo 19 ao 21. Veja o que diz: quando o som da buzina se tornou mais forte, Moisés falou e o verdadeiro Deus lhe respondeu. E Jeová desceu sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte. Jeová chamou então Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. Jeová disse a Moisés: desça e avise o povo que não tente ultrapassar os limites, a fim de olhar para Jeová. Caso contrário, muitos deles morrerão. Este foi um episódio que ocorreu quando o povo de Israel saiu do Egito e vinha com destino a Canaã.
eles vinham para a suposta terra prometida ou terra prometida que manava leite e mel. E chegou um momento que eles queriam falar com Deus pessoalmente e não por intermédio de Moisés. Então, a Escritura está dizendo que Deus desceu, que Jeová desceu. Atente para esse nome, Jeová, Javé, tá bom? Ele desceu no Monte Sinai, o monte fumegava, o monte estava em chamas, porque Jeová descera em fogo para falar com os israelitas. Veja que ele falava, o texto bíblico vai mostrar isso no seu contexto. Jeová falava e Moisés respondia. Moisés falava e Jeová lhe respondia. Isso está escrito dentro deste capítulo 19 do livro Êxodo. Dando continuidade, Deus Jeová do Antigo Testamento é o verdadeiro Deus, o Pai de Jesus. Nós vimos pelo acontecimento que Jeová descera ao Monte Sinai e o monte fumegava, como nós comentamos na parte anterior. Veja uma referência deste conteúdo. Está em Atos, capítulo 7, versículo 38. Diz assim, foi uma fala de Estevão. Estevão morreu apedrejado por causa dessa sua fala. Ele é que estava junto à congregação no deserto. Ele aqui é uma referência a Moisés. Ele estava com o anjo que ele falou no Monte Sinai e com os nossos antepassados. Ele recebeu proclamações sagradas vivas para dá-las a nós. Vocês, olha o que ele continuou falando, Estevão falando para o sinédrio israelita. Vocês que receberam a lei conforme transmitida por anjos, mas não aguardaram. Atos, capítulo 7, versículo 53. Então veja que Estevão está trazendo uma revelação que o Deus que falava no Monte Sinai, o Jeová que falava no Monte Sinai, era um anjo. Não sou eu que estou dizendo isso. Isso está escrito dentro do texto bíblico no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 38. Veja novamente você aí. Ele é que estava junto à congregação no deserto. Ele estava com o anjo que ele falou no Monte Sinai. É uma referência a Êxodo, capítulo 19. Então Estevão perdeu a vida porque trouxe esta revelação, que quem falava no Monte Sinai com Moisés era um anjo. Lá, na verdade, houve uma comitiva de anjos que desceram em naves espaciais e fizeram o Monte Sinai fumegar. Esta é a verdade nua e crua e está dentro das Escrituras. E aquilo que está escrito não pode ser tirado. Contra fatos não há argumentação. E veja, e o anjo-chefe dessa comitiva era Jeová. Era ele que falava diretamente com Moisés. Olha o que diz o escritor aos Hebreus no capítulo 2 e verso 2, confirmando a fala de Estevão. Pois, se a palavra falada por meio de anjos se mostrou certa, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa punição. É uma referência ao Monte Sinai e ao Antigo Testamento, a caminhada de Israel pelo deserto, acompanhado por Jeová e por toda esta comissão angelical que protegeu os israelitas quando saíram do Egito com destino a Canaã. Esta é a verdade nua e crua, que este Deus que se apresenta dentro do Velho Testamento, principalmente no Pentateuco, Jeová, Javé, Elohim, ou seja como for, trata-se, no máximo, de um representante da verdadeira deidade. Jeová era o chefe dessa comitiva angelical, sendo ele próprio também um representante da deidade eterna e não o verdadeiro Deus. Como está sendo demonstrado nesse vídeo, Jeová do Antigo Testamento, na parte anterior nós mostramos pela Bíblia, pelas Escrituras, que se trata de um representante, de um ser angelical. Veja o que diz a criação do capítulo 1 do Gênesis e a
não onisciência de Jeová ou do Deus do Antigo Testamento. No capítulo 1 do Gênesis, aparece a expressão viu Deus que era bom, referindo-se à criação que Jeová, Javé ou Elohim estava realizando. Esta expressão viu refere-se à análise, ou seja, Jeová estava analisando o que ele próprio criava. E se ele estava analisando, significa que ele não é onisciente, não passa no processo da onisciência. Porque onisciência é um atributo que pertence ao Deus eterno, à deidade eterna, que lhe permite saber todas as coisas antes que elas aconteçam, conhecer o presente, o passado, o futuro, ou seja como for. A onisciência é um atributo que pertence somente à deidade eterna e lhe permite saber dessas coisas que mencionamos. Pois quem é onisciente não precisa analisar nada. Se Jeová estava analisando aquilo que ele criava, porque a expressão viu refere-se à análise. E se ele estava analisando, é porque ele não é onisciente. A Escritura vai dizer por várias vezes a expressão viu Deus que era bom, ouviu Yahvé, ouviu Elohim, que era bom. Veja o que diz: e disse Deus, haja luz, e viu Deus que a luz era boa. Se ele viu, ele analisou. O verso 10 do Gênesis 1 diz: e chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. Veja que se ele viu, é porque ele está analisando. Verso 12 do capítulo 1 do Gênesis: e a terra produziu erva, dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Se viu, é porque ele estava analisando. Olha o verso 18: e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas, referindo-se ao sol e à lua. E veja a expressão: e viu Deus que era bom. Se ele viu, é porque ele estava analisando. Veja o verso 25: e fez Deus as bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado, conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Se ele viu que era bom, é porque ele estava analisando a sua própria criação. Ele estava analisando aquilo que ele estava realizando, aquilo que ele estava criando. Verso 31: e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Deus analisou, e se ele analisou, esse Deus criador deste universo, que fez todo esse análise na sua criação, ele não era onisciente, ou ele não estava fazendo uso da sua onisciência. Para mim, no meu modo de ver e de analisar aquilo que está escrito, ele não era onisciente. Sendo assim, Jeová, Javé, Elohim, ou seja como for, não passa no processo de onisciência. Esta é a verdade nua e crua. E se não passa, é porque não pode ser o Deus verdadeiro. Ainda falando sobre a onisciência de Jeová do capítulo 1 do Gênesis, vamos aprofundar um pouquinho mais e pegar a palavra que vem do hebraico. No hebraico, Gênesis 1 e 26, está escrito no hebraico da seguinte forma: e disse Elohim, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Atente para a expressão nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Elohim quer dizer Deus no plural. Veja, o façamos o homem à nossa imagem é uma exigência gramatical. A palavra utilizada no capítulo 1 de Gênesis, em referência a Deus, é o hebraico Elohim. Esse termo está em sua forma plural.
não no sentido de indicar quantidade, como se houvesse mais de um Deus, mas no sentido de indicar intensidade. É o que dizem os teólogos, é o que dizem os teólogos versados em teologia. Por quê? Porque a palavra Elohim no plural é deuses. Se a palavra Elohim no plural significa deuses, eles dizem que não é no sentido de indicar quantidade, mas no sentido de indicar intensidade. Isso é querer colocar chifre na cabeça de cavalo. Esta é a verdade nua e crua. Outros dizem Elohim no plural significa realmente deuses e é uma referência à Trindade. Não há referência à Trindade coisíssima nenhuma no capítulo 1 e versículo 26 do Gênesis. Esta é a verdade nua e crua. Não há referência à Trindade e não há referência à intensidade. A palavra é referência à quantidade. Se ele fala façamos, ele está falando com alguém, ele está falando com alguma pessoa. Em hebraico, a palavra Elohim normalmente é plural e significa deuses. Mas quando fala sobre o Deus da Bíblia, Elohim, é usado como singular. Quando isso acontece, Elohim é usado como uma forma respeitosa de falar sobre Deus. O diminutivo de Elohim é El, que também significa Deus. Isso aparece dentro das Escrituras. Esta expressão El ou vem como prefixo ou como sufixo, falando sempre de Deus, ou uma referência a Deus acompanhado de um outro nome, ou posterior ou anterior. Então veja que a palavra Elohim significa deuses. Se você fizer uma pesquisa aprofundada da antiguidade, vai ver que esta palavra Elohim significa deuses. Os Elohims, eles existiam no passado, ou existem ainda hoje, possivelmente. Esse nome Elohim vai ser tomado para a palavra Yahvé, ou Javé, ou Tetagrama, ou Jeová, que vai significar a mesma pessoa ou comandante dessa composição de deuses que atuaram dentro da criação. Isto soa meio herético, isto soa meio herege, e é o que muitos devem estar pensando agora neste momento. Mas eu quero te dizer, caro amigo, caro telespectador, caro leitor da Bíblia, caro teólogo, caro pesquisador das Escrituras, esta é a verdade nua e crua, a gente aceitando ou não, a gente querendo ou não. Veja o que diz em Gênesis, capítulo 1, versículo do 22 ao 24. Jeová disse então: o homem se tornou como um de nós. Olha a expressão, Jeová disse então, o homem se tornou como um de nós. Não tem referência a anjos aí, tá? Eu quero deixar bem claro que algumas pessoas dizem, isso aqui é uma referência a anjo, isso aqui é uma referência ao homem que agora sabe o que é bom e o que é mal. Vai contar essa conversa lá adiante. Isso não existe e é querer torcer o texto bíblico e enganar determinadas pessoas. Vamos ler o versículo. Jeová disse então, o homem se tornou como um de nós, sabendo o que é bom e o que é mal. Agora, para que ele não estenda a mão e pegue também do fruto da árvore da vida e coma e viva para sempre. Com isso, Jeová Deus o expulsou do jardim do Éden para cultivar o solo de que tinha sido tirado. Gênesis capítulo 1, versículo 22 e 24. Então veja que esta expressão, o homem se tornou como um de nós, Jeová estava falando com alguém. Jeová estava falando com alguém, tinha mais de uma pessoa ali, tinha mais de 2 pessoas ali, possivelmente mais de 3 pessoas, mais de 4 pessoas. Eu disse anteriormente que Elohim é Deus no plural e significa deuses. Esta é a verdade nua e crua. Então nós estamos vendo que esse Deus que atuou no Antigo Testamento, e ele vai ter uma composição de nomes, aparece como Elohim, depois com o tetragrama YHWH, depois Yahvé, depois El, depois Jeová, ou seja, como for, ou Javé. Trata-se do mesmo ser, do Deus Criador,
do Antigo Testamento. Contudo, eu estou dizendo aqui que este Deus criador do Antigo Testamento não é o verdadeiro Deus, o Pai de Jesus, a deidade eterna. Continue assistindo a série de vídeos que nós iremos postar abordando sobre este assunto, que possivelmente a gente possa conhecer um pouquinho da deidade eterna, do verdadeiro Deus, do Pai de Jesus.